Quer conhecer as questões que vão cair aí na sua prova teórica do Detran, aprender dicas, aprender macetes para garantir a sua aprovação, independente em qual estado, em qual cidade do Brasil você esteja? Então você está no vídeo certo, você está no canal certo. Aqui você vai encontrar muitos conteúdos para te ajudar a garantir a sua aprovação, além, claro, daquelas super dicas e macetes para te ajudar a memorizar, não somente para a prova, mas também para o seu dia a dia. É novo por aqui? Seja muito bem-vindo, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar. Se você já faz parte da família, seja muito bem-vindo e não esquece de deixar o seu joinha. Aqui eu coloquei para vocês 3 placas de advertência que estão sendo muito cobradas nesses últimos dias. Então, lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Na primeira plaquinha, nós temos a plaquinha de advertência A26B, que significa que o sentido de circulação de tráfego é, vejam bem, nós temos uma via e essa via ela vai poder ir tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, significa que é duplo sentido de circulação. Não é via transversal, apenas e tão somente sentido de circulação duplo, ou o sentido de circulação de tráfego é duplo. Diferente da A26A. Notem que ela está apontando apenas para a direita, apenas para um sentido. Então, significa que é sentido único. Então, a plaquinha apontando apenas para um lado, poderia ser direita, como poderia ser esquerda, significa sentido único. Agora, se ela estiver apontando para ambos os lados, tanto para a direita quanto para a esquerda, significa que é um sentido de circulação de tráfego é duplo, ou seja, tanto vai quanto vem. Agora, qual a diferença, então, para a placa A25? Também tem uma seta, também está apontando para os dois lados. Só que a definição dela é diferente. Por quê? Ela significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo. Quer dizer o quê? Aqui é quando você está entrando na via. Então, você está entrando aqui, né? Vamos dizer que tem aqui uma bifurcação em T. Vamos dizer um exemplo aqui, né? E você está chegando nessa bifurcação em T, e tem esta placa aqui, ou mesmo esta placa aqui. Então, quer dizer que daqui, ou ele vai para a direita e para a esquerda, ou ele vai só para a direita, ou ele vai só para a esquerda. Agora, essa aqui não. Essa aqui significa que você já está trafegando dentro de uma via, né? Essa via aqui, ela tem 2 pistas. A princípio, ela estava as 2 pistas indo no mesmo sentido. Mas a partir desta placa, vai acontecer o quê? Ela vai ficar de circulação, vai mudar de único para duplo. Então, a placa A25 significa que o sentido de circulação da pista muda de único para duplo, ou seja, a partir deste momento, a partir desta placa, vai ser tanto indo quanto vindo. Claro que como é uma placa de advertência, não significa que a partir dela já vai mudar, e sim que futuramente, logo após essa placa, está advertindo que logo além vai ter essa troca aí de sentido. Então, o sentido de circulação da pista vai mudar de único para duplo. E agora, mais uma setinha aqui. O que será que significa essa aqui? Indique a placa de regulamentação, que significa passagem obrigatória. Qual que é a diferença de cada uma dessas setinhas? Primeiro que essa setinha que vocês estão vendo aí apontando para baixo é a plaquinha R24B. Por que R? Porque é vermelha. Todas as placas R são placas vermelhas, tá? Todas as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações. Aqui é uma obrigação, ou seja, a passagem obrigatória, que é essa aqui apontando para baixo. Então, toda vez que ele falar de placa de regulamentação, tem que ser uma placa vermelha, ok? Essas duas aqui nós vimos na questão anterior. Então, a placa A26A, que significa sentido único de circulação, a A26B, que significa duplo sentido de circulação. E essa aqui em vermelho, que é uma placa de regulamentação, que significa uma obrigação, ou seja, passagem obrigatória por onde ela estiver sinalizando.
Ofuscamento é uma condição adversa do quê? Penumbra e ofuscamento são condições adversas de luz ou de iluminação. Vamos um pouquinho além. Condição adversa são os fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar para você a definição de condição adversa: fatores ou combinação de fatores. Ele pode perguntar quais são. Vai ser muito difícil nós lembrarmos todas, porque elas são no total 8 itens. Logo, é mais fácil eu lembrar dos 8 itens, contar na alternativa quantos itens são e marcar 8, que vai ser a resposta correta. Agora, se ele perguntar de luz, a luz ou ela vai ser o ofuscamento, ou ela vai ser a penumbra. Penumbra é a falta de luz, a falta de iluminação, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz ou excesso de iluminação. Então, o ofuscamento é uma condição adversa de luz ou de iluminação. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Trânsito, que é o PNT, é promover o exercício da cidadania. Para isso se concretizar, propõe-se, dentre outras medidas, a ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das resoluções de assuntos relacionados ao trânsito. A ampla participação da sociedade na discussão dos problemas e das soluções de assuntos relacionados ao trânsito. Em uma rodovia, cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, marquem esse número aí, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas. Então, temos 80 km por hora e temos 11 horas. E a pista estava seca. Por que eu selecionei essas três informações? Porque você precisa dessas três informações para acertar essa questão, tá? Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser do quê? Quantos passos? Primeira dica: a quantidade de passos nunca será inferior à quilometragem, tá? Segunda dica: durante o dia, com tempo bom, com pista seca, vocês vão multiplicar a velocidade por 1. Então, aqui nós temos pista seca e o acidente foi de dia. 80 vezes 1. Quanto que é 80 vezes 1? É 80. 80 passos longos de um adulto. Outra dica: ele não vai falar em passos curtos, ele não vai falar em metros. Atenção! Não vai falar em passos curtos, não vai falar em metros. Ele sempre vai falar em passos ou passos longos de um adulto. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1. 80 vezes 1, 80. Agora, olhem a segunda questão. A velocidade máxima permitida em uma rodovia é 100 km por hora. À noite, a distância do acidente para o início da sinalização medida na forma de passo longo de um adulto deve ser. Bom, durante o dia com tempo bom com pista seca, velocidade vezes 1, certo? E de noite? Durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, vocês vão multiplicar a velocidade por 2. 100 vezes 2 é quanto? É 200. Então, 200 passos. Vamos dizer que esse acidente de cima aqui tivesse acontecido às 11 horas, mas a pista fosse molhada. Vocês iriam multiplicar 80 por 2, daria 160. Tá? Então, sempre que for durante o dia, com tempo bom, com pista seca, a velocidade é vezes 1. Agora, se for durante a noite, ou mesmo durante o dia, estiver chovendo, tiver pista molhada, vai ser velocidade vezes 2. E lembrem-se ainda, toda vez que vocês estiverem fazendo a contagem e encontrarem uma curva, vocês vão reiniciar novamente a contagem a partir do término da curva. Aqui mesma coisa, ó, um exemplo. O acidente aconteceu às 13 horas, a rodovia apresentava pista seca e a velocidade máxima permitida é de 100 km por hora. Lembra que nessa daqui também era 100 km por hora, só que era de noite. Então, de noite, ou com pista molhada, seria 100 vezes 2, ou velocidade vezes 2. Só que aqui é a mesma velocidade, só que foi
durante o dia. E aí? Aí vai ser 100 vezes 1, porque durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade é vezes 1. 100 vezes 1, 100 passos longos de um adulto. Nunca vai marcar a quantidade de passos menor que a velocidade. Vai ser igual ou superior à velocidade que ele tiver dado da via. Após um acidente, qualquer pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Um desses procedimentos é demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Demarcar todo o desvio do tráfego até o acidente. Qual placa de sinalização vertical de regulamentação não permite, em hipótese alguma, a parada de veículos? Primeiro, sinalização vertical são todas as plaquinhas que estão em pé. Sinalização horizontal são os desenhos, marcações pintados ou apostos no pavimento. Toda sinalização de regulamentação são as sinalizações na cor vermelha. Por exemplo, no caso da vertical, são todas as plaquinhas vermelhas. Ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Quando falamos no semáforo, é o vermelho do semáforo. E na sinalização horizontal, são todas as linhas na cor vermelha, que seja para ciclovia, para ciclofaixa, para delimitar local de hospital, de farmácia, entre outros. Agora, toda vez que ele falar em parada e estacionamento, vai ter que ter a presença da letrinha E. A letrinha E, sem corte nenhum, significa que você pode parar e estacionar pelo tempo que você quiser. Se tiver o Ezinho com apenas um corte, significa que você não pode estacionar, mas que você pode fazer uma parada rápida. Agora, o Ezinho com 2 cortes, que é o que está aqui nesta plaquinha, significa que você não pode nem parar e nem estacionar. Ou seja, não permite, em hipótese alguma, parar o veículo ou a parada do veículo. Uma rodovia está sinalizada com a placa D, nesse caso, 80 km por hora. Poderia ser 100, poderia ser 40, poderia ser 110, enfim. A pergunta não é essa, ele quer saber assim. Todo condutor deve saber que a velocidade indicada, no caso aqui, é 80, poderia ser 100. Essa velocidade é para quem? Como vocês podem perceber, ele tem apenas uma indicação, 80 km por hora. Então, significa que a velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo, seja carro, moto, ônibus, caminhão, independente. Todo mundo deverá respeitar essa velocidade. Diferente quando, por exemplo, tiver esta placa aqui, ó. Tá vendo que aqui ele já está dando referência? Essa aqui para um tipo de veículo, essa aqui para outro. Então, aqui tem uma informação complementar indicando para quem é. Só que nesse caso aqui não tem nenhuma informação complementar. Então, se não tem nenhuma informação complementar, significa que a velocidade máxima permitida para qualquer tipo de veículo. O CTB classifica as infrações de trânsito em administrativas, civis e penais. As infrações penais estão sujeitas às regras do Código Penal e seu processamento pelo Código de Processamento Penal. São exemplos de infrações penais previstas no capítulo 19 do CTB. O que é uma infração penal? É um crime que você comete na direção do teu veículo. E que crime seria esse? Nesse caso, desrespeitar o sinal vermelho é uma infração gravíssima com 7 pontos, mas não é crime. Mesma coisa estacionar em local proibido. Dirigir alcoolizado mas não é esse o termo correto. Agora, olhem a letra C que está em verde. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Aqui sim, nós temos 2 crimes de trânsito: dirigir sem possuir habilitação ou dirigir em razão da influência de álcool. E sim, são 2 crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. Executar operação de conversão à direita, que é para cá, ou à esquerda, que é para lá, ou ao contrário, né? Direita e esquerda, em locais proibidos pela sinalização é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na CNH e multa. Atenção!
Se você estiver com a tua PPD, durante a PPD você não poderá ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em média, ou seja, ter duas infrações médias ou mais. Então, se, por exemplo, você fizer uma conversão em local proibido, direita ou esquerda, e você receber uma infração de natureza grave com 5 pontos, e você tiver com a PPD, a tua PPD será cassada, você terá que reiniciar o processo tudo do zero. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve. Quando nós falamos parar no acostamento, não é parar no acostamento, porque eu quero parar, eu vou estacionar no acostamento, não. O acostamento ele é utilizado para situações de emergência, para algo muito grave e algo muito sério que está acontecendo. Então, se é algo grave, é algo sério, é uma emergência, o que eu vou fazer? Eu vou acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, finalizando a manobra, acionando a luz do pisca-alerta, que é um sinal universal de perigo. Agora, olhem essa segunda questão. A segunda questão, ele está mencionando a maneira como você vai sair da pista de rolamento pro acostamento. Só que aqui ele está falando numa alternativa errada, porque ele desobedece. Então, diz assim: nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para as vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque o que acontece? Eu tenho, olha, falou na questão anterior, reduzir a velocidade e entrar no acostamento. Então, eu vou desobedecer, eu vou estar errando, cometendo um erro, quando eu digo que eu não devo reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Então, sim, eu devo reduzir. Então, eu vou desobedecer quando eu falar que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, porque sim, eu tenho que reduzir um pouco a velocidade para até então eu entrar no acostamento. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Então, primeiros socorros. O que é primeiros socorros? É um atendimento inicial, imediato e temporário. Aqui ele está falando de pessoas leigas, ele não está falando do pessoal treinado, habilitado para os primeiros socorros, ele está falando de uma pessoa leiga, nós condutores. E ele vai dar para nós 3 números romanos. E ele quer saber quais estão corretos. Letra A, aliás, número romano 1, reduzir alguns riscos? Sim, eu vou reduzir alguns riscos, não posso reduzir todos, apenas alguns. No número romano 2, ele fala em diagnosticar com precisão. Gente, nós somos leigos, nós não temos curso, não temos treinamento para diagnosticar, muito menos para utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Então, eu não vou diagnosticar nada. E eu vou, sim, prestar um auxílio inicial em um acidente de trânsito. Então, resposta correta, número romano 1 e 3. Reduzir alguns riscos e prestar o auxílio inicial em um acidente de trânsito. Em via urbana, cuja velocidade máxima é 60 km por hora, classificada D. Vias urbanas são as vias que estão dentro da cidade. Nós temos a trânsito rápido, temos a arterial, a coletora e a local. Trânsito rápido é 80, a arterial é 60, coletora é 40 e local é 30. Então, nesse caso, via arterial, 30 km por hora. Das alternativas abaixo, quais estão relacionadas com as condições adversas de via? Qual que é a definição de via? Toda e qualquer superfície por onde transitam pessoas, veículos ou animais. Concordam comigo? Logo, as condições adversas da via é tudo que tem que estar relacionado com o chão, com a via, com defeitos, por exemplo. Então, a via, ela não vai fazer neblina. Ela vai ter morro, vai, mas neblina ela não faz. Agora, tipo de pavimento, pavimento escorregadio, entre outros, e acostamento ou a falta dele, são condições adversas de via.
Então, tipo de pavimentação e acostamento. São dispositivos delimitadores. O que é um dispositivo delimitador? Esse dispositivo aqui. Para que ele serve? Para delimitar um espaço, um local exclusivo por onde você deverá ir, você deverá seguir, ou um local por onde você não deve passar, você não deve transitar. Logo, os dispositivos que irão fazer isso são as taxas e taxões, o zóio de gato, que a gente está acostumado a falar, tartaruga, entre outros, elementos contendo unidades refletivas aplicadas diretamente no pavimento. Então, os dispositivos delimitadores, que vai delimitar um espaço por onde o usuário poderá ou não transitar. Taxas, taxões e elementos contendo unidades refletivas aplicadas diretamente no pavimento. O zóio de gato, que a gente conhece, né, a tartaruga, entre outros. Finalizado com muito sucesso, mais um super vídeo com muitas dicas para você garantir a sua aprovação. E atenção, se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, você vai ganhar esse direito adquirindo qualquer um dos nossos e-books. Adquirir o e-book, automaticamente você já ganha o direito de fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai receber conteúdos diariamente postados, poder tirar dúvidas, aprender dicas, macetes todos os dias para garantir a sua aprovação, além, claro, de poder falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, receber aquele super cronograma para você poder aprender mais conteúdo e, claro, garantir a sua aprovação. Vou deixar aqui nos próximos slides maiores detalhes, maiores informações para vocês. Gratidão a todos pela companhia, gratidão por todas as mensagens, os feedbacks, os carinhos que eu tenho recebido aqui no canal, e de coração desejo a todos vocês sucesso, bênçãos, conquistas e muita proteção para você, para sua família, e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.